Olha, tem uma história antiga que, à primeira vista, parece ser só sobre sobreviver a uma fome, mas na verdade é muito, muito mais do que isso. É sobre como uma crise devastadora abriu a porta para um dos planos de reengenharia nacional mais impressionantes da história. Vamos mergulhar em como uma nação inteira foi transformada passo a passo. Então, o nosso roteiro aqui se divide em 5 partes, ok? A gente começa no olho do furacão, no auge da crise. Depois, vamos ver como o preço do pão levou à concentração de toda a riqueza da nação. Daí, a gente entende como a própria terra virou a moeda de troca final. E, por último, a gente vai desvendar a grande jogada de mestre de José, o motivo secreto que muda toda a perspectiva da história. Bom, tudo começa no meio do caos total. O Egito, que era a superpotência do mundo antigo, está de joelhos. Uma fome brutal está devastando tudo, e é nesse cenário de puro desespero que chega uma figura inesperada, Jacó, o pai do próprio José. A descrição que a fonte nos dá é direta e brutal. Tenta imaginar o desespero. Não era uma questão de ter pouco, era a ausência completa de comida. Esse é o cenário que preparou o terreno para as medidas drásticas que estavam por vir. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Segundo Rashi, um comentarista medieval super influente, a chegada de Jacó não foi um detalhe qualquer. A benção dele teria tido um efeito quase milagroso. O rio Nilo voltou a subir e a fome acabou antes do previsto. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque sugere que as ações de José, a partir desse ponto, não eram mais só para garantir a sobrevivência. Eram sobre construir um Egito completamente novo. Com a fome teoricamente sob controle, o plano de José entra na sua fase mais, digamos, agressiva. A questão não é mais só distribuir comida, é uma reestruturação econômica completa, começando pela coleta de, literalmente, toda a riqueza do Egito. O processo foi metódico e implacável. Primeiro, todo o dinheiro, os ativos líquidos da nação, foi trocado por comida e foi direto para os cofres do faraó. Quando o dinheiro secou, o próximo alvo foi o gado, que era a riqueza móvel do povo. Em pouquíssimo tempo, o Estado passou a controlar todo o capital do país. E essa imagem aqui ilustra bem o tamanho dessa transferência de riqueza. Em poucos anos, a população foi de dona dos seus bens para completamente dependente do Estado. Mas José ainda não tinha terminado. A parte mais radical do plano dele ainda estava por vir. Agora, a gente chega no clímax da estratégia econômica. Sem dinheiro e sem gado, o povo egípcio só tinha uma última coisa para oferecer em troca da própria sobrevivência. Essa frase é de arrepiar. Isso não é uma negociação, é um apelo desesperado. O povo está oferecendo não só a sua terra, o bem mais valioso no mundo antigo, mas os seus próprios corpos, a sua liberdade, em troca de semente para plantar e pão para comer. O resultado foi total. 100%. José, agindo em nome do faraó, comprou toda a terra do Egito. A propriedade privada, do jeito que eles conheciam, simplesmente deixou de existir. O Estado virou o único dono de terras do país. Então, o ponto principal é este. A sociedade egípcia foi transformada na sua base. De uma nação de proprietários de terra, virou uma nação de arrendatários do Estado. A única exceção? Os sacerdotes. Eles já recebiam uma parte do faraó, então não precisaram vender suas terras. Com toda a riqueza e a terra agora sob controle do Estado, José implementou 2 políticas finais que iam selar essa nova ordem social e econômica para as gerações seguintes. Primeiro, ele estabeleceu uma lei de impostos permanente. O povo ia receber sementes para cultivar a terra, que agora era do faraó, e em troca, 1/5, ou seja, 20% de toda a produção, pertenceria para sempre ao Estado. E que fique bem claro, isso não era uma taxa de emergência, virou a nova lei do país. A segunda política é ainda mais surpreendente. José simplesmente realocou toda a população. Ele tirou as pessoas de suas casas, de suas terras ancestrais, de uma ponta do Egito à outra. E isso nos leva à pergunta final e a mais intrigante de todas. Por quê? Economicamente falando, a nação já estava consolidada. Então, para que fazer um deslocamento populacional tão gigantesco e disruptivo? A resposta revela a genialidade política por trás da operação inteira. Qual poderia ser o objetivo disso? Não parece ter uma razão econômica óbvia. Seria para quebrar os laços locais e fortalecer o poder central?
Talvez, mas a fonte nos dá um motivo muito mais pessoal e estratégico. E aqui está o momento ahá. De acordo com Rashi, a jogada final de José não tinha nada a ver com economia ou poder. Tinha a ver com proteger sua família. Os irmãos e o pai dele eram estrangeiros, imigrantes, exilados numa terra que não era deles. E isso os deixava vulneráveis ao ressentimento, à xenofobia. Ao mover todos os egípcios de suas terras natais para cidades novas, José, na prática, transformou todo mundo em exilado. De repente, ninguém era mais um nativo no seu novo endereço. Como os egípcios poderiam apontar o dedo para a família de José e chamá-los de exilados, se eles mesmos tinham acabado de virar exilados em suas novas casas? Foi uma jogada de mestre de engenharia social. Resumindo a ópera, o que começou como um plano de gestão de crise se tornou uma das reestruturações nacionais mais completas da história. José consolidou o poder econômico, criou um novo contrato social e, com a única e genial jogada, neutralizou uma ameaça política que poderia destruir sua família. E assim a gente fica com essa pergunta no ar. As ações de José foram as de um estadista visionário que salvou uma nação? De um autocrata calculista que centralizou todo o poder? Ou de um irmão e filho devotado que fez o que era preciso para proteger os seus? A verdadeira genialidade talvez esteja no fato de que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.